Com as informações obtidas durante a audiência com os deuses dentro da Cordilheira da Fronteira, Vandaliel ganhou esperança de realizar o desejo de seu coração, a ressurreição de sua mãe Darcia. Conteúdo patrocinado. Mas ele ainda não sabia o método exato que lhe permitiria ressuscitá-la. Ele não sabia, mas essa era uma informação que Hicklin, o gênio do tempo e da magia, e Zuruvar, o deus do espaço e da criação, se esforçaram para dar a ele. Era altamente confiável. E como seu objetivo era o legado de um campeão lendário, era quase certo que era verdade. Ah, obrigado, Vandaliel, disse Darcia. Ela ficou muito feliz ao saber dessa informação. Até agora ela estava em um estado incomparavelmente melhor do que os espíritos normais devido ao feitiço de atributo de morte de Vandaliel, visualização, e porque ela podia compartilhar seus 5 sentidos. Assim, ela não sentiu um desejo particularmente forte de voltar à vida. Mas agora que ela poderia realmente voltar à vida, parecia que ela tinha todos os tipos de pensamentos. Finalmente posso fazer coisas como preparar refeições e arrumar roupas para você, Vandaliel. Ela disse feliz. Parecia que ela queria cuidar do filho com as próprias mãos como mãe. Vandaliel olhou para ela com um olhar emocionado. Mãe? Então, você precisa me ensinar a cozinhar e costurar. Afinal, você é melhor do que eu em ambos, disse Darcia. Sim, deixe comigo, mãe. A deterioração do espírito de Darcia parou quase completamente com o atributo de morte de Vandaliel Mana, mas algumas de suas memórias foram interrompidas de forma não natural, e ela sentiu algum desconforto. E o mais importante, voltar à vida permitiria que ela passasse mais tempo com o filho como uma pessoa viva. E com seu renascimento talvez Vandaliel não tentasse tomar ações imprudentes de vingança, se machucar e sofrer com sua morte. E ela seria útil para ele também. Sam, Rita, Saria, Palvina e os outros também ficaram muito felizes ao saber da notícia de que a ressurreição de Darcia seria possível. Então as coisas estavam um pouco festivas em Taloshen agora. Mas um festival completo não poderia ser realizado enquanto as coisas ainda parecessem suspeitas na região de Sauron. Através dos dispositivos de comunicação Goblin, Vandaliel soube que o Duque Cuoco Ragdel, um fã de Aesens, Xarope, havia desertado do exército do Império Amid. Provavelmente seria melhor conhecê-lo diretamente. E enquanto ele estava nisso, ele também poderia usar a carne Noble Oak para realizar um jantar com todos enquanto eles trocavam informações. O que aconteceu? Vandaliel sussurrou em choque. Ele terminou de se preparar com alto astral e se teletransportou com Legion. Apenas para ver os membros feridos da Frente de Libertação de Sauron caídos no chão, e Íris com a sombra da morte em seu rosto. Decidindo rapidamente que não havia necessidade de perguntar, Vandaliel lançou seus feitiços. Então você é Vandaliel, disse um dos inimigos. Você é menor do que eu imaginava. Essa massa de carne ao seu lado é um morto-vivo, não é? De qualquer forma, estou surpreso que você possa se teletransportar. E pensar que você poderia até mesmo usar magia de atributo espacial. Várias pessoas morreram. Mas felizmente parece que apenas alguns minutos se passaram, e as feridas em seus corpos não estão além do reparo. Vandaliel usou magia de atributo de morte para proteger os espíritos que haviam acabado de deixar seus corpos enquanto também reparava os corpos e conduzia a ressuscitação cardiopulmonar neles. Ele atrasou a morte das células dos corpos, concentrando-se particularmente nas células do cérebro, enquanto usava suas mãos em forma de espírito para mover seus corações e pulmões. Vou te ajudar. Berserk, você está pronto, disse Plutão. GRRR. Um urso cor de carne apareceu na superfície de Legion e jogou pedaços de carne que compunham seu próprio corpo perto das pessoas imóveis deitadas no chão. A carne de Berserk que havia sido separada de Legion se dividiu ainda mais, contorcendo-se de maneira desagradável e rastejando sobre os feridos, envolvendo-os e infestando-os. Oh, então você está criando mortos-vivos a partir de cadáveres inúteis imediatamente? Mas, bububu, isso não está certo, Ervine. Isso é o que pode parecer, mas parece que ele pretende curá-los. Ressuscitação cardiopulmonar, ao mesmo tempo em que repara coisas como ossos, órgãos e nervos o suficiente para sustentar as funções vitais. Com os espíritos dos donos dos corpos colocados de volta, suas ressurreições estavam completas. Berserk estava jogando sua carne nos indivíduos ressuscitados para infestá-los, fornecendo tratamento de emergência agindo como bandagens e talas de madeira enquanto os fazia recuar à força.
Chefe, esses caras são, Miles disse por trás. Eu sei. Parabéns por ter aguentado tanto tempo por nós, Miles, disse Vandaliel em agradecimento, mas o tempo ainda era curto, então ele continuou o tratamento dos feridos. Não, isso não, esses caras são os 15 Evil? Vegetais? TLN, essa piada realmente não funciona em inglês, mas o começo de Espadas Destruidoras do Mal, Jazai soa como Yazai, a palavra para vegetal. Me desculpe, vou deixar para depois, disse Miles enquanto fechava a boca, percebendo que Vandaliel atualmente não parecia ter tempo para ouvir detalhes. Uma veia apareceu na testa de Erwin quando Vandaliel, que ainda estava flutuando no ar com Flight, olhou para ele, mas não o notou. Oi, por quanto tempo você pretende nos ignorar? Eu sou a 5ª espada das 15 espadas destruidoras do mal, a serpente de 5 cabeças Erwin. Fizemos todo esse esforço para falar com um pirralho como você. Iris, suas feridas não cicatrizam. E a poção de sangue? Vandaliel disse, ainda não prestando atenção em Erwin. Quando a imagem de Erwin se refletiu nos olhos ocos de Vandaliel, seu rosto endureceu. Vandaliel dono, não se preocupe comigo. Sua Majestade. Iris foi ferida pela espada sagrada daquele homem. É um artefato que inflige feridas que não podem ser curadas através do poder originário dos vampiros, dos fragmentos do rei demônio ou dos atributos de luz e vida, disse seu pai George que habitava a espada agora rachada, entregando notícias graves. Como Iris havia sido profundamente ferida pela espada sagrada Nemesis Bel, embora Vandaliel estendesse sua forma espiritual e se fundisse com ela, sua habilidade de regeneração rápida quase não teve efeito, já que ele era um meio vampiro. Pensando que era uma espécie de maldição, Vandaliel tentou removê-la, mas também não conseguiu. Parecia que, ao contrário do gelo da Era do Gelo, não era uma maldição. Parecia que a espada sagrada continha algo que não era uma maldição, o poder de um tipo superior, ou talvez um subtipo, do atributo de luz que poderia ser chamado de atributo sagrado. Isso foi muito problemático. Assim, Vandaliel lançou o feitiço Death Delay em Iris. Era um feitiço que não curava ferimentos e apenas retardava o tempo que o alvo levava para morrer, mas seus efeitos aconteciam, não sendo obstruídos pelo poder da espada sagrada. Iris estava envolta por mana que parecia uma névoa negra, mas seu rosto ainda estava pálido. Ela ainda estava à beira da morte e seu estado atual estava sendo estendido, então isso era natural. Conteúdo patrocinado. Iris, infelizmente não consigo curar essas feridas, disse Vandaliel. Provavelmente será impossível até mesmo para Gienna. Então, por favor, escolha se você se tornará um morto-vivo mais tarde ou um membro de uma das raças de vida que não seja um vampiro. Eu entendo, Iris murmurou. Devo dar o título de Liberating Princess Knight para outro. Você não entende. Já dissemos que vamos arrancar a cabeça daquela menininha, não é? Disse Erwin, balançando o chicote com raiva. Com um barulho que parecia o próprio ar se partindo, um pedaço de entulho que antes fazia parte da base da resistência se desfez em pedaços. Confirmando que a atenção de Vandaliel finalmente estava sobre eles, o Insect Swarm bebê que assumiu o lugar de Erwin e iniciou a negociação. Podemos começar agora, não podemos? Bububu, nós somos as 15 espadas destruidoras do mal do Império Amid. Dhampir Vandaliel, Sua Majestade o Imperador demonstrou grande interesse por você. Se você jurar lealdade ao Império e dedicar seu poder para ser usado para o bem do Império, prometemos poupar sua vida. E os de seus subordinados também. Dependendo das circunstâncias, permitiremos que você possua terras do outro lado da Cordilheira da Fronteira, e você pode trazer gols para o Império. As condições nomeadas por bebê que poderiam ser consideradas extraordinárias, considerando que foram nomeadas pelo Imperador do Império Amid, onde as raças de vida, particularmente vampiros e dhampirs, foram duramente desdenhadas e perseguidas. No mínimo, nenhum imperador na história do Império Amid além de Marshuzaro teria pensado em tentar negociar com Vandaliel. Mas ao mesmo tempo Marshuzaro pensou que era altamente provável que as negociações fracassassem. Pelas ações de Vandaliel reveladas pelas investigações, era duvidoso que ele ainda tivesse a sanidade necessária para negociar. Se esse poder pudesse ser obtido, seria útil além da imaginação. Mas deixar Vandaliel sozinho era muito perigoso. Ele já havia se tornado um ser que poderia abalar as fundações do Império Amid. Foi por isso que Marshuzaro tentou negociar com Vandaliel, pensando que as chances de sucesso seriam inferiores a 30%.
e despachou força de combate suficiente para ser eliminado com certeza se rejeitasse as negociações. Você será inteligente e se juntará ao inimigo que não pode derrotar, ou morrerá como um tirano dentro de um pequeno poço. Qual você vai escolher? Pensamento do enxame de insetos Bebeke, a 10ª espada. Como uma Bugtamer que empregava inúmeros insetos, ela era uma espiã excepcional, mas era ainda mais especializada em atacar um grande número de inimigos. Esqueci de dizer isso, mas aquela libertadora princesa cavaleira e o traidor senil no fundo não estão incluídos, acrescentou Bebeke. Precisamos de suas cabeças como prova de que cumprimos nossa missão oficial aqui. Se você precisa da princesa cavaleira a todo custo, então não nos importamos, desde que você possa fornecer a cabeça de alguém que se pareça com ela. Bebeke tinha um número incontável de insetos dentro de seu próprio corpo. Ela era como um general no comando de um número incontável de soldados. Ela havia usado esses insetos para impedir vários ataques de monstros antes. Ela foi enviada para cá com a esperança de poder usar esse poder para exterminar os incontáveis mortos-vivos sob o comando de Vandaliel. Claro, ele só tem aquela estranha massa de carne com ele, mas não vou baixar a guarda. Então, podemos ouvir sua resposta? Bebeke perguntou. Cale-se. Vandaliel estava ouvindo as palavras de Bebeke, mas não as considerou nem por um momento. As condições oferecidas por Marshuzaro podem ter parecido extraordinárias para os Três Espadas, mas para Vandaliel, elas eram mais inúteis do que lixo. Mais importante ainda, Vandaliel estava ocupado suprimindo sua raiva e ódio de si mesmo. Se ele tivesse pensado mais seriamente nas coisas, se estivesse preparado, ele poderia ter evitado essa situação. Honestamente falando, não tenho apego à região de Sauron, disse Vandaliel. Meu apoio a Iris e seus companheiros foi pelo motivo egoísta de querer conexões com o reino Orbomi no futuro. Minha primeira impressão de Iris, aí os outros não foi tão boa para começar, de qualquer maneira. Então nosso império pode tomar o lugar do reino. É por isso que eu vou te matar. Com raiva e sede de sangue, Vandaliel juntou as duas mãos e soltou Death Ballets de seus dedos, mirando em Bebeke e seus companheiros. Vandaliel associara-se a essas pessoas por motivos egoístas e sua primeira impressão não fora boa. Mas eles compartilharam muitas refeições juntos, interagiram e passaram tempo juntos. Eles o adoravam, chamando-o de chefe, e comiam seu curry, chamando-o de delicioso. Vandaliel não hesitou em dirigir sua sede de sangue para aqueles que machucaram Iris, e os outros. Eu disse a você que as negociações vão fracassar, disse Rickert. Nunca pensei que eles teriam sucesso para começar. Não haja de forma arrogante, gritou Ervine. Bebeke evitou as Death Ballets pretas do tamanho de um punho, enquanto Rickert e Ervine as repeliram e as quebraram com sua espada e chicotes sagrados. Entendo, que pena. Então torne-se alimento para meus insetos junto com a resistência que está às portas da morte, gritou Bebeke. As mangas e a bainha de seu manto se expandiram e o zumbido baixo das asas de insetos podia ser ouvido enquanto um número incontável de sombras voava de dentro. Esses eram os insetos que ela controlava. Nenhum deles era maior do que a palma da mão, como monstros, eram todos pequenos insetos. A maioria de suas classificações também estava abaixo das abelhas do cemitério. Moscas com um veneno único, mariposas com um ataque estranho que só poderia ser considerado mágico e besouros que cuspiam ácido capaz de derreter aço. Eram insetos de todos os tipos com habilidades perversas. Um aventureiro excepcionalmente experiente ou um monstro extremamente poderoso pode ser capaz de lidar com um tipo, não vários tipos desses insetos. Mas provavelmente não havia um único aventureiro que pudesse lidar com um enxame de insetos com dezenas de variedades. Bebeke estava confiante de que o mesmo aconteceria com Vandaliel, que parecia indefeso contra a inundação de insetos e incapaz de disparar mais Death Ballets. Ela soltou uma risada alta e estranha. Bu. Tem havido muitas pessoas poderosas como você. Mas veja, você só tem duas opções, ceder ao poder de uma grande nação ou ser esmagado. Se você quer culpar alguém, culpe sua própria tolice. Acabou. Rickert suspirou, vendo que Vandaliel não estava mais visível atrás dos insetos que o rodeavam. Como ele esperava, as negociações falharam, mas foram as 15 espadas destruidoras do mal, o Império Amid, que venceram no final. Mas esse sentimento de resignação e alívio foi destruído em um instante quando o tom estranho, mas exaltado e triunfante de Bebeke se transformou em um grito cheio de choque e medo. Espera! Bebeke?
Rickert gritou o nome de Bebeke surpreso. Mas parecia que Bebeke não tinha tempo para prestar atenção em Rickert. Ela torceu o corpo e gritou. Espere. Espere, não vá. Não deixe meia. Enquanto ela gritava, um número incontável de insetos voou de Bebeke em direção a Vandaliel. Ervine arregalou os olhos em choque. Aquele pirralho não está sendo comido pelos insetos? Os insetos de Bebeke que enxameavam em torno de Vandaliel não mordiam sua pele com suas mandíbulas poderosas ou o esfaqueavam com seus ferrões venenosos. Eles estavam simplesmente agarrados ao seu cabelo, sendo silenciosamente absorvidos. E Vandaliel, que havia equipado todos os insetos dentro de seu corpo, parecia como se nada tivesse acontecido. Parece que sou superior como usuário de insetos, disse Vandaliel, que havia parado de disparar Death Bullets para não prejudicar os insetos que haviam se afeiçoado a ele. A verdade é que ele havia emitido uma espécie de feromonil que atraía os insetos com as glândulas de cheiro do Rei Demônio, mas isso provavelmente poderia ser incluído em sua habilidade como um usuário de insetos. Conteúdo patrocinado. Enquanto isso, Bebeke caiu no chão, ofegante. A pessoa que saiu de seu manto era uma velha com grandes danos por todo o corpo. Bebeke estava usando insetos a oferecer uma parte de sua carne aos monstros como alimento, fazendo-os confundir seu corpo com o ninho. Assim, ela dependia dos insetos para sustentar a vida de seu próprio corpo. Todos aqueles insetos com os quais ela contava foram enfeitiçados e roubados por Vandaliel, e agora o enxame de insetos Bebeke não passava de uma velha à beira da morte. Mas sua vida acabou imediatamente. Não apenas Rickert, mas também Vandaliel e seus companheiros. Todos olharam para o homem que havia esmagado a nuca dela. É Ervine. Por quê? Rickert exclamou. Ervine parecia composto, apesar de ter acabado de enviar o sangue de Bebeke e pedaços de sua carne voando no ar com um único golpe de seu chicote. Para não entregar a ele os pontos de experiência, ele disse. Se deixarmos Bebeke morrer assim, quantos pontos de experiência você acha que ele ganharia? Sendo esse o caso, ter eu, seu aliado, pegando os pontos de experiência era o mínimo que podíamos fazer por ela. E isso pode ser verdade, mas... Ervine não sabia da maldição de Vandaliel, incapaz de ganhar pontos de experiência independentemente, mas mesmo assim, Rickert ficou sem palavras com a insensibilidade de Ervine. E Vandaliel também congelou de surpresa com o ato de Ervine de acabar com seu companheiro para evitar que o inimigo ganhasse pontos de experiência. E então sua cabeça de repente voou para longe de seu torso sem aviso. Iris disse em estado de choque. Chefe! Gritou A. Eles viram Vandaliel, cuja cabeça havia sido cortada, e o homem responsável por isso, um homem vestido completamente de preto. O homem que cortara a cabeça de Vandaliel era um dos 15 espadas destruidoras do mal, o matador de reis Sleigar, a 11ª espada. Ele era um assassino incomparável. Ele estava equipado com o Night God S. Cloak, um artefato que apagava a presença de quem o usava, e ele havia adquirido o Desexist, a versão superior da Silent Steps Skill. Ele havia assassinado um número incontável de monstros com o título de rei e líderes de grupos rebeldes. Era um velho truque mirar na cabeça no comandante quando havia muitos inimigos. Essa estratégia foi particularmente eficaz ao lutar contra um grupo de monstros governados por um monstro com o título de rei. Os monstros em tais grupos foram fortalecidos pela habilidade fortalecer seguidores possuída pelo monstro rei. Mas se o rei que possuía esse título fosse derrotado, eles perderiam esse efeito. E os monstros que perderam seu comandante absoluto muitas vezes caíram no caos, transformando-se em uma multidão desordenada. Foi por isso que Sleigar se especializou em assassinar os líderes com um único golpe, usou essa habilidade para tirar as cabeças de todos os tipos de reis, ganhando o título de King Slayer, e sua posição como a 11ª espada. Se Bebeke estava no comando de um grande número de inimigos, o trabalho de Sleigar nesta missão era passar pelos servos de Vandaliel e assassiná-lo com um único golpe. Foi por isso que ele apagou sua presença e ficou escondido esse tempo todo. A cabeça de Vandaliel lançou-se no ar. Sangue espirrou de seu torso como uma fonte, grudando na capa de Sleigar. Vendo isso, Ervine teve certeza de que Vandaliel estava morto. Era assim que parecia, mas o Sleigar completamente preto parecia estar brilhando. GGA! A certeza de Ervine nesta vitória desmoronou quando Sleigar gritou e agarrou o rosto com uma mão, amassando e caindo de costas. Guaa! Meus olhos!
O que você fez comigo? Sleigar se contorcia em agonia, ainda segurando o rosto com uma das mãos. Enquanto isso, a forma espiritual de Vandaliel, que surgiu com a experiência fora do corpo, retirou sua cabeça de Ledion e a prendeu de volta em seu corpo. Ah, isso foi surpreendente. Volte um pouco mais. Vai doer. Vandaliel não percebeu que Sleigar estava se escondendo, mas com o sentido do perigo, feitiço de morte, ele sentiu que sua cabeça estava sendo apontada no momento antes de acontecer, mas ele foi incapaz de fazer qualquer coisa sobre a velocidade de Sleigar, e assim, ele desistiu de fugir. No momento em que sua cabeça foi cortada, ele ativou o pelo e os órgãos luminescentes do Rei Demônio, mas isso era para atacar, não para defender. E no momento em que sua cabeça foi cortada, ele enviou o pelo do Rei Demônio voando no ar. As grandes aranhas relacionadas com as tarântulas na terra enviariam os pelos finos de suas pernas para se protegerem quando sentissem o perigo. Vandaliel recriou esse fenômeno enviando fios extremamente finos do pelo do Rei Demônio voando. Mesmo que os pelos da tarântula entrassem em contato direto com a pele, isso só causaria inflamação e irritação. Mas quanta dor Sleigar estava sentindo depois de ter seu rosto e olhos feridos pelo pelo do Rei Demônio. No mínimo, seria mais do que uma sensação de picada. Se como você está vivo quando sua cabeça foi cortada? Mesmo um vampiro morreria. Como, quando você é apenas um dampir? Rickert gritou, até sinais de medo aparecendo em seu rosto. É porque não vou morrer mesmo que me cortem a cabeça, respondeu Vandaliel ao terminar de recolocar a cabeça no corpo. Tendo dado essa resposta vaga e nada séria, Vandaliel desviou sua atenção do mudo Rickert e voltou-se para Sleigar. Sleigar gemeu. Ele forçosamente ignorou a dor extrema que estava sentindo, levantou-se e chutou o chão, voando vários metros no ar. E então ele tentou usar os galhos das árvores próximas como pontos de apoio para desaparecer de volta na floresta. Seus movimentos tornavam difícil imaginar que ele tivesse sido cegado pelo pelo. Se ele pudesse fugir de Vandaliel e seus companheiros, ele poderia apagar sua presença mais uma vez com o manto do Deus da Noite e a habilidade de Zexista. Provavelmente era isso que ele pretendia fazer. Mas a capa do Deus da Noite da qual ele era tão dependente estava encharcada no sangue de Vandaliel, que estava brilhando em uma cor branco-azulada porque os órgãos luminescentes do Rei Demônio foram misturados a ela, e o cheiro criado pelas glândulas de cheiro do Rei Demônio era agarrando-se a ele também, então provavelmente perdeu seus efeitos. Por favor, corra atrás dele, Isla disse Vandaliel. Como quiser. A Ordem dos Cavaleiros da Noite Negra liderada pelo vampiro zumbi Isla emergiu de dentro de Vandaliel. Todos, sigam-me. É hora de mostrar a Vandaliel Sama nosso verdadeiro valor como cães de caça. Isla gritou. Voou! Persiga o cheiro e a luz. Siga o exemplo do Capitão Isla. Agora que a invisibilidade de Sleigar, sua maior força, não estava mais disponível para ele, suas chances de sobreviver a uma perseguição de Isla e seu enxame de vampiros voadores eram extremamente baixas. Impossível! Em um piscar de olhos, 2 das 15 espadas foram. Rickert engasgou em espanto. Ele tem muitos subordinados e também é forte? Isso é loucura, Ervine murmurou, começando a suar frio agora que 2 de seus companheiros haviam se perdido sem ao menos ter tempo para coordenar e trabalhar juntos. Conteúdo patrocinado. Iris, aí os Ghouls e membros da Resistência que recuperaram a consciência também ficaram surpresos. Esses eram inimigos contra os quais eles estavam completamente indefesos, mas 2 deles foram derrotados imediatamente após a chegada de Vandaliel. Iris testemunhou Vandaliel derrotar o vampiro de raça pura Gubamon, mas mesmo assim, ela não pôde deixar de se surpreender com a maneira como ele derrotou com tanta facilidade 2 dos 4 membros das 15 espadas quebradoras do mal que estavam presentes. A propósito, Kuoko, que estava atrás de Iris, não conseguiu lidar com essas surpresas uma após a outra. Ele agora estava parado, atordoado. Agora ele estava olhando para Ledion e sussurrando. Que carne boa, aparentemente em uma tentativa de escapar da realidade. Bem, eu pensei que as coisas acabariam assim, disse Miles. Seu aviso não fez um único som, então ele sabia que não havia mais perigo agora que Vandaliel estava aqui. Em outras palavras, os 3 membros das 15 espadas quebradoras do mal. Na verdade, eram 4, mas embora fossem inimigos formidáveis de Vandaliel, não eram ameaças. Era assim que as coisas eram. Não há como Vandaliel não vencer inimigos como este agora.
A propósito, restam apenas 2 deles agora, mas quem são eles? Eles são aparentemente a força secreta do Império Amid. Bem, eles nem são inimigos de Vandaliel, no entanto. Eles não são inimigos? Então não é ruim matá-los? Não é isso que isso significa, Jack. Isso dói um pouco. Nenhum dos membros da Legião, incluindo Plutão, sentiu qualquer sensação de perigo. Ele não morreu mesmo que seu coração e pulmões fossem parados à força, então eles pensaram que não havia como ele morrer apenas por ter sua cabeça cortada. Isso é o que eles pensaram, mas ainda assim foi desagradável. Porque para os membros da 8ª orientação que compunham a Legião, Vandaliel não era apenas um amigo, mas alguém que eles adoravam. Vandaliel, podemos nos juntar à perseguição do assassino? Perguntou Plutão. Não, eu gostaria de pedir que você lute com a pessoa ali ao invés. Você poderá derrotá-lo, Legião, disse Vandaliel. Entendido. Priorizando os desejos de Vandaliel, Legião enfrentou não o fugitivo Sleigar, mas Rickert. Com a visão da Legião de aparência grotesca se aproximando dele, talvez trazendo de volta aos seus sentidos, Rickert ergueu sua espada sagrada mais uma vez. Mas Ervine gritou uma ordem para ele. Rick Boy, saia daqui. Seu chicote, que estava coberto de chamas, conteve Legião. Ele produziu outro chicote em suas costas e, enquanto empunhava chicotes imbuídos de mana com as 2 mãos, até Legião foi forçado a recuar. Por quê? Meu Nemesis Bell deve ser útil aqui. Rickert gritou, suas palavras dirigidas por seu complexo de ser nada mais que uma decoração. Você tem uma posição na superfície como um duque, Ervine disse calmamente. Deixe isso comigo e vá. Rickert era sobrinho do atual imperador, alguém que tinha direito ao trono. E como a terceira espada, a espada da velocidade da luz, era uma decoração usada para propaganda. Mas essa era apenas outra razão pela qual ele não podia morrer tão facilmente, ao contrário de Ervine BBQ Sleigar. Tudo bem, disse Rickert, parecendo frustrado ao compreender a situação e tentar recuar como havia sido ordenado. Mas Legião, que havia se tornado ainda maior com a habilidade de alteração de tamanho, se aproximou dele. De jeito nenhum deixaríamos você escapar, não é? A velocidade de Legião em si não era uma ameaça para Rickert, mas seu enorme volume era. Ele não podia escapar enquanto ignorava Legião, que balançava tentáculos tão grossos quanto pilares de construção enquanto se aproximavam dele. TCH. Tão problemático. Ervine murmurou. Tentando apoiar a retirada de Rickert, ele imediatamente conteve Legião com seus 2 chicotes cobertos por chamas mágicas. Ah, eu odeio chamas, disse Legião. Seu oponente está aqui, disse Vandaliel. Ervine estava tentando retardar os movimentos de Legião, mas com Vandaliel disparando os chifres do Rei Demônio em sua direção, ele não teve escolha a não ser parar. Então esses são os fragmentos do Rei Demônio. Seu pirralho, não pense que ficou forte só porque pode usar 1 ou 2 fragmentos. Ervine gritou. Ele não se intimidou ao ver os fragmentos. Ele tinha equipamento para lutar e selar fragmentos do Rei Demônio. BBQ e Sleigar já haviam sido derrotados pelas glândulas de cheiro, pelos e órgãos luminescentes do Rei Demônio, mas parecia que ele não havia percebido que aqueles eram os fragmentos do Rei Demônio. Quantos tolos você acha que houve antes de você que se iludiram pensando que se tornaram fortes com os fragmentos do Rei Demônio? Vou te ensinar o que aconteceu com aqueles idiotas. Não subestime a força humana, seu pirralho. Ervine balançou seu chicote anti-Rei Demônio feito de Orixalcum, tentando atingir o novo objeto preto em forma de ponta de lança que crescia no peito de Vandaliel. Isso vai ser difícil para você, disse uma nova voz. O chicote Orixalcum foi desviado pela ponta da lança do zumbi que já foi um herói da nação Escudo Mirg, a divina lança de gelo Micail, que emergiu do peito de Vandaliel. E então Eleanora, Borcos e as armaduras vivas Saria e Rita surgiram também. Bem, eu não me importo se você quiser nos ajudar. Este também é um bom exercício antes da refeição. Eu me pergunto se os elfos têm um gosto bom? Essa pessoa parece deliciosa, Neysan. O que? Ervine gritou, surpreso que Vandaliel tivesse subordinados como esses, além dos zumbis vampiros que perseguiram Sleigar. Então, querido convidado, disse Belmont, o vampiro abissal que já foi uma pessoa fera macaco da floresta quando emergiu de Vandaliel também. Ela tinha aparecido porque Vandaliel planejava comer carne com todo mundo. Por favor, mostre essa força humana contra Dana-sama. O resultado já foi decidido, então por favor, faça o quanto quiser. Conteúdo patrocinado.
Quando Belmont terminou de falar, Vandaliel correu ferozmente em direção a Ervine. Nome: bebê. Que raça: humano. Idade: 75 anos. Título: enxame de insetos, espada destruidora do mal. Trabalho: domador de insetos. Nível: 89. Histórico do trabalho: apicultor, aprendiz, apicultor, treinador de animais, perfumista, domador, domador de insetos. Passivo. Habilidades: corrupção mental. Nível 3. Resistência a doenças e venenos. Nível 4. Detectar presença. Nível 2. Fortalecer subordinados. Nível 10. Habilidades ativas. Trabalho doméstico. Nível 4. Apicultura. Nível 5. Perfumaria. Nível 7. Treinamento de animais. Nível 10. Comandar. Nível 5. Passos silenciosos. Nível 4. Habilidades únicas. Corpo de inseto. Bebê, que era originalmente uma cidadã comum, uma apicultora atenta, mas ao manusear o mel das abelhas, seu estranho talento para manipular insetos floresceu. Acreditando que esse talento era um poder especial dado a ela pelos deuses, ela foi completamente absorvida por ele. Ela adquiriu empregos relacionados à produção, usando seus próprios métodos de treinamento e cheiros, e conforme aumentava sua habilidade de manipular insetos, a rede de inteligência do Império Amid a notou e a recrutou. Depois disso, ela adquiriu jobs do tipo tamer e aprimorou suas técnicas de manipulação de insetos. Finalmente ela recebeu o título de enxame de insetos, e foi selecionada para ser uma das 15 espadas destruidoras do mal. Ela era do tipo que se destacava em um campo específico. Seu verdadeiro valor foi demonstrado ao erradicar um grande número de alevinos que não eram fortes individualmente. Ela também foi útil para coletar informações, como os locais e sons ao redor daqueles infestados por seus insetos. No entanto, o wilt normalmente é suficiente para conduzir investigações, então ela não teve muitas oportunidades de usar essa habilidade. Embora isso também fosse parcialmente para controlar melhor seus insetos, ela mantinha as funções vitais de seu corpo, contando com os insetos que infestavam seu próprio corpo para compensar o enfraquecimento de seu corpo devido à velhice. Mas isso se tornou sua ruína quando todos os seus insetos foram roubados por Vandaliel. Nome: raça Sleigar. Meio-elfo, humano. Idade: 57 anos. Título: Rei Matador, espada quebra o mau. Trabalho: mestre assassino. Nível 90. Histórico do trabalho: aprendiz de ladrão, ladrão, perseguidor, caçador de tesouros, assassino, usuário de adaga, usuário de espada mágica, executor decapitador. Habilidades passivas: visão no escuro, agilidade aprimorada, nível 10. Agilidade reforçada quando equipado com armadura não metálica, grande, poder de ataque fortalecido quando equipado com uma adaga grande. Intuição, nível 6. Detectar presença, resistência ao efeito de status de nível 9, habilidades ativas de nível 4, técnica de decapitação, nível 2. Arremesso, nível 9. Arco e flecha, nível 6. Técnica de luta desarmada, nível 6. Desexistir, nível 5. Técnica de assassinato, nível 10. Armadilha, nível 8. Arrombamento, nível 7. Limites de transcendência, nível 1. Limites de superação, espada mágica, nível 10. Habilidades únicas, King Slayer. Sleigar é alguém do punho cujas habilidades foram reconhecidas, resultando em sua seleção para ser uma das 15 espadas quebradoras do mal. Ele possuía uma versão superior da habilidade técnica da adaga, técnica de decapitação, uma habilidade relacionada ao combate que utiliza adagas especializada em decapitar inimigos. Ele era um assassino poderoso mesmo quando lutava de frente. Mas seu verdadeiro valor foi mostrado ao assassinar seus alvos de surpresa com um único ataque. Quando ele está usando sua Desexist Skill e o Night God S. Cloak, seu artefato de invisibilidade especializado, é quase impossível detectá-lo, rivalizando com a habilidade de invisibilidade do Ghost of the Eight Guidance, que agora faz parte da Legion. Devido à sua habilidade única King Slayer, seus ataques ganham um grande bônus contra aqueles com nomes de raça ou títulos contendo King. Então toda vez que um monstro como um Goblin King ou Kobold King apareceu e a guilda dos aventureiros falhou em eliminá-los, ele sempre seria despachado. Mas seu destino foi selado quando ele foi ordenado a assassinar alguém que não morre mesmo se for decapitado. Conteúdo patrocinado. Se alguém que não soubesse de nada visse esta batalha, isto é o que eles pensariam. Conteúdo patrocinado. Um bravo herói empunhando uma espada brilhante estava lutando contra um monstro visivelmente nojento. O que é esta coisa?
A espada da velocidade da luz, Rickert murmurou desconfiado enquanto cortava pedaços de carne do tamanho de cachorros um após o outro. Ele continuou a se defender contra os estranhos ataques de Legion, que arrancavam seus próprios braços que compunham parte de seu corpo e os jogavam contra ele. Mas havia suor em sua testa, sua franja grudada em uma única linha. Por outro lado, Legion estava conversando à toa entre si. Eles são cortados de maneiras estranhas, não é? Os que estou jogando não estão sendo cortados. Plutão, não acho que essa pessoa sairia de seu caminho para cortar aqueles que não o atingiriam de qualquer maneira. Você não tem controle. Como Legion tinha a aparência de um número incontável de manequins de carne entrelaçados para formar uma esfera, era difícil imaginar suas emoções apenas olhando para eles, mas até Rickert podia dizer que eles não mostravam sinais de exaustão. Na verdade, eles realizavam repetidamente ataques que lhes custavam suas próprias partes do corpo, mas as partes removidas estavam inchando e voltando ao normal em questão de segundos. Assim, sua vitalidade e resistência não diminuíram. Não me subestime. Rickert gritou. Ele estava ileso, mas seu vigor estava sendo gradualmente destruído. A ponta da espada sagrada Nemesis Bell, e a habilidade com que Rickert a empunhava, eram tremendas. Os movimentos da lâmina eram imperceptíveis aos olhos das pessoas comuns, eles pareceriam apenas flashes de luz. Mas as massas de carne que Legion estava jogando eram muito mais pesadas e duras do que pareciam, mas talvez houvesse gordura nelas. Toda vez que Rickert os cortava, o óleo grudava em sua lâmina. Era por isso que o estamina de Rickert estava sendo drenado toda vez que ele brandia sua espada. Claro, o próprio Rickert sabia o quanto estava em desvantagem, tentando ter uma competição de resistência contra um monstro. Ele tentou contra-atacar várias vezes. Rasgo do céu. Rickert balançou Nemesis Bell em alta velocidade, ativando uma habilidade marcial de esgrima que lançou um ataque cortante. Ele cortou vários dos braços de Legion que estavam jogando pedaços de carne, mas todos os braços cresceram de onde foram cortados em segundos, voltando ao normal. E Tommy-chan, aquele cara fez alguma coisa? Jack e o resto de nós estão completamente bem, sabe? Jack, aquele cara fez o que se chama de esforço inútil. Este foi o mesmo resultado de todos os ataques de Rickert até agora. Não é um morto-vivo, e como as feridas infligidas pelos golpes de Nemesis Bell estão curando, não está relacionado a vampiros ou fragmentos do Rei Demônio. Nem foi criado por magia de atributo de vida. Isso é difícil de acreditar, Rickert gemeu em frustração. Se Legion caísse em qualquer uma dessas categorias, o poder de Nemesis Bell selaria sua tremenda capacidade regenerativa. Que terrível da sua parte julgar uma pessoa pela aparência. Seus pais não te ensinaram nada melhor, disse a voz de uma mulher. Rickert mudou sua mentalidade. Me desculpe, mas meu professor particular me ensinou que a natureza humana de uma pessoa se reflete em sua aparência. Ele respondeu casualmente, evitando as novas massas de carne sendo jogadas em sua direção enquanto examinava Legion mais de perto. Monstros com uma poderosa capacidade regenerativa devem ter um método para eliminá-la, um ponto fraco. Encontre-o. O que esse monstro está protegendo instintivamente é aquela parte chamada Plutão. Eu vi através de você. Grande renda do céu. Visto, Rickert lançou uma versão superior da habilidade marcial Skyhead, que cortou uma massa de carne arremessada e então atingiu a parte superior do corpo da parte em forma de pessoa que a personalidade de Plutão estava encarregada, cortando-a em dois a partir do topo dela, cabeça até o umbigo. Viu, através do que exatamente? Plutão perguntou, suas metades esquerda e direita se unindo imediatamente. Impossível! Rickert exclamou, surpreso que este não era um ponto vital. Ele já tinha visto todos os tipos de inimigos antes, inimigos mais habilidosos em esgrima do que ele, inimigos que eram tão rápidos que sua espada não conseguia atingi-los, inimigos com habilidades defensivas surpreendentes, inimigos que não eram afetados por ataques físicos para começar. Em cada uma dessas ocasiões, ele sobreviveu fazendo planos ou sendo salvo por Erwin e os outros membros verdadeiros das 15 espadas destruidoras do mal. Mas foi a primeira vez que encontrou um inimigo que ele poderia danificar facilmente cortando com sua espada, apenas para recuperar o dano imediatamente, embora também não possuísse pontos vitais. Além disso, os outros membros das 15 espadas destruidoras do mal não estavam aqui. Rickert,
Tentando escapar de Vandaliel, continuou se movendo enquanto trocava golpes com Legion, então ele já havia se movido uma grande distância de onde havia começado. Devo continuar com isso e fazer uma fuga à força? Na velocidade absoluta eu tenho a vantagem. Mas posso me afastar dessa coisa quando ela pode flutuar no ar? Se eu tivesse algum tipo de técnica de invisibilidade como Slaygar, eu deveria ter recebido treinamento como batedor também. Agora que as coisas chegaram a esse ponto, suas únicas opções eram atacar de forma imprudente ou fazer uma tentativa de fuga que provavelmente não teria sucesso. Este foi o pensamento que surgiu na mente de Rickert. Nesse momento, várias facas se enterraram dentro de Legion. Duque, por favor, aproveite esta oportunidade para escapar. Vamos ganhar tempo para você. Os que jogaram as facas foram os membros do Yut que Slaygar havia posicionado na área circundante. Rickert não sabia disso, mas eles receberam ordens com antecedência para apoiar a fuga de Rickert se algo inesperado ocorresse. Vocês? Perdoem-me. Rickert disse a eles, virando-se para garantir que o sacrifício dos membros do Yut não fosse em vão. Mas antes que ele pudesse correr, o incontável número de grandes e pesadas massas de carne da legião que estavam caídas no chão começaram a tremer ameaçadoramente. Os que estavam escondidos saíram convenientemente, então é hora de fazermos um movimento, Izanami. Sim, devore-os. A própria carne de Legion que eles estavam jogando em Rickert. Não eram simplesmente substitutos para armas de arremesso. Eles faziam parte de uma preparação estratégica para fazer uso do poder de Izanami, um dos membros da legião. Jaa! Com rugidos profundos, as massas de carne se transformaram em Yomotsuikusa, monstros que tinham a aparência de macacos sem pele com seus músculos expostos. Maldito! Então, isso foi uma armadilha para atrair o Yut. Rickert gritou em frustração, cortando o Yomotsuikusa um por um enquanto eles saltavam sobre ele com suas presas afiadas e garras expostas. Com a habilidade de Rickert, os Yomotsuikusa não passavam de pequenos filhotes, mas para os membros do Yut que não eram especializados em combate, não eram inimigos que pudessem ser derrotados com facilidade. Eles conseguiram de alguma forma lidar com um ou dois deles, mas cada pedaço de carne que Legion jogou, incluindo os que Rickert cortou, se transformou em Yomotsuikusa. Havia mais de 100 deles. Por favor, não nos dê atenção e fuja. Os membros do Yut gritaram. Apesar da situação, Rickert pensou que ainda poderia escapar sacrificando os membros do Yut. O Yomotsuikusa mal conseguia desacelerar Rickert, e eles não eram fortes o suficiente para matar os membros do Yut instantaneamente. A situação era bem diferente de quando Yomotsuikusa havia sido usado para lutar contra soldados na origem, mas isso porque neste mundo onde existia o sistema de jobs, as habilidades das pessoas em batalha eram maiores do que as das pessoas da origem. Não, você não pode fazer isso. Queimar! Baba Yaga gritou. Os membros do Yut, o Yomotsuikusa perto de Rickert e os restos mortais do Yomotsuikusa foram incendiados por uma explosão. Rickert gritou enquanto todo o seu corpo era queimado por altas temperaturas sem aviso prévio. Os membros do Yut, que estavam cercados por um grande número de Yomotsuikusa, desmaiaram sem sequer serem capazes de soltar gritos de morte. Esta foi uma técnica de combinação do poder de Izanami de transformar os tumores de seu próprio corpo nas criaturas lutadoras chamadas Yomotsu Shikomi e Yomotsuikusa, e o poder de Baba Yaga de fazer com que a matéria orgânica entrasse em combustão feroz. Correu bem, não foi? Bem, nós também nos queimamos um pouco, disse Baba Yaga. Se tivéssemos usado isso no começo, aquele espadachim poderia ter escapado. Lutar contra pessoas é uma dor comparada a monstros em dungeons, disse Izanami. Os dois estavam conversando enquanto raspavam a carne queimada na superfície de seus próprios corpos, mas pararam rapidamente quando viram que Rickert ainda estava de pé. Aung! Gah! Rickert gritou enquanto abria uma bolsa escondida, um item mágico de atributo espacial que poderia carregar muito mais do que sua aparência sugere. Ele pegou uma poção e quebrou a garrafa contra a própria cabeça, derramando o líquido dentro de si mesmo. Parecia ser uma poção de alto grau. As terríveis queimaduras cobrindo todo o seu corpo sararam rapidamente. Uma poção, hein? Pensando bem, essas coisas também existiam, não é? Conteúdo patrocinado. Estou surpreso que seja ainda mais eficaz que a poção de sangue. Espere um segundo. Como é que ele não morreu instantaneamente depois de ser queimado pelas minhas chamas?
Talvez sua armadura seja um item mágico resistente ao calor? Ou talvez ele apenas tenha muita vitalidade. Você não pode pensar nas coisas nos mesmos termos de Origin Baba Yaga. Rickert jogou para o lado a garrafa quebrada e mal conseguiu erguer a espada, respirando pesadamente. Seus bastardos, o fogo não era sua fraqueza? Quando Ervine balançou seus chicotes cobertos de chamas, Ledion fez movimentos maiores do que o necessário para evitá-los. Tendo visto isso, Rickert pensou que as chamas eram a fraqueza de Ledion. Ele não tinha pensado que eles usariam chamas. Mas Ledion respondeu sua pergunta com facilidade. Na verdade, é uma fraqueza. Mas não podemos simplesmente deixar nossa fraqueza como está. Sim, nós trabalhamos duro e ficamos queimados e paralisados várias vezes ao dia para obter as habilidades de resistência a chamas e resistência a raios, não é? Foi muito duro. Bem, não foi muito em comparação com a dor que passamos como cobaias, no entanto. Valkyrie e Shad, Ghost, não há necessidade de sair do seu caminho para explicar isso a ele, não é? Emma, isso é o que se chama de uma lembrança agradável para ele levar para a vida após a morte. Como Rickert havia pensado, chamas e relâmpagos eram pontos fracos para Ledion, cujo corpo inteiro era feito de carne exposta. Foi por isso que Ledion decidiu superar essa fraqueza, usando o poder das habilidades que existiam neste mundo. E isso não é uma coisa sã de se fazer. Você normalmente morreria antes de adquirir essa habilidade, Rickert murmurou. Mesmo neste mundo onde existiam habilidades do tipo resistência, qualquer um que tentasse fazer o que Ledion havia feito sem nenhuma preparação adicional teria uma grande chance de morrer ou sofrer ferimentos irreversíveis. Para começar, a mente não seria capaz de suportar a dor. Legião foi capaz de usar sua tremenda vitalidade e sua experiência de ter passado por torturantes experimentos humanos como armas para avançar e tornar esse processo possível. Então, o que você vai fazer sabendo que somos seu oponente? Se você está disposto a ser morto silenciosamente, podemos considerar fazê-lo sem dor, sabe? Disse Plutão. Rickert reconheceu que estava em uma situação em que precisava endurecer sua determinação. Farei tudo o que puder para derrotar este poderoso inimigo e sobreviver, empurrando a dor das queimaduras ainda remanescentes aqui e ali em seu corpo para um canto de sua mente. Rickert ergueu Nemesis Bell, a arma que havia determinado seu destino até agora, sobre sua cabeça. Transcenda limites, espada mágica. Deus heróico Belvood, me dê poder. Com o espírito familiar descendo sobre ele, o corpo de Rickert transbordou com poder, sua espada sagrada brilhando. Legião o observou em silêncio. Isso ainda é algum tipo de armadilha? Não há como voltar atrás agora. Pegue isso, minha técnica secreta. Rickert gritou. Com a força de um golpe mortal, ele chutou o chão com o pé. Este passo poderoso fechou a distância entre ele e Ledion em um instante. Espada da velocidade da luz. A habilidade marcial mortal que tinha o mesmo nome do título de Rickert atingiu Ledion diretamente, cortando-os em dois. Vendo os objetos atrás de Ledion através da lacuna entre as metades esquerda e direita agora separadas, Rickert estava certo de sua vitória. Vamos devolver isso de volta para você. No momento em que Rickert ouviu essas palavras, sua visão ficou turva. Cortado da cabeça até a virilha, as metades esquerda e direita de seu corpo se separaram e caíram no chão. Esta é a vitória do contador de Erekigal. Exatamente como eu esperava, disse Pluto. Estou feliz que você esteja me elogiando, mas mesmo que não soubéssemos quanto dano seria necessário para matá-lo, seria realmente uma boa ideia receber a técnica mortal de nosso inimigo de frente? Erekigal perguntou. Enquanto Ledion conversava entre si, suas duas metades separadas se fundiram e se tornaram uma peça novamente, voltando ao normal. Eles derrotaram Rickert com um contra-ataque de Erekigal, que refletia o dano que recebiam diretamente de um ataque de volta ao atacante. Vandaliel disse que afinal poderíamos vencer. Não havia como sermos mortos por esse cara. Se não fosse esse o caso, ele teria nos contado, Plutão disse enquanto ela olhava para cima. Acima de Ledion estava um pequeno monstro inseto, pairando no ar enquanto segurava um globo ocular. Um globo ocular do rei demônio que pertencia a Vandaliel. Agora vamos pegar o cadáver e a espada desse cara e voltar. Espero que essa bolsa não esteja quebrada. Ignorando os cadáveres pretos e queimados dos membros do Yut, Ledion começou a recuperar o cadáver e os pertences de Rickert. Enquanto isso, a batalha de Vandaliel e Ervine estava chegando ao clímax.
As ondas de choque liberadas por seus ataques fizeram com que as árvores nos arredores se quebrassem ou murchassem e apodrecessem de maneira sinistra. A paisagem já havia mudado ao redor deles. Tendo visto mortos-vivos e vampiros de alto escalão aparecerem de dentro de Vandaliel um após o outro, Ervine se preparou para tentar encontrar uma saída de uma luta em que estava desesperadamente em desvantagem, mas Vandaliel veio atrás deles sozinho. Borcos e Belmont, contra os quais nem mesmo Ervine seria capaz de evitar lutar, não mostraram sinais de fazer um movimento. Isso porque Vandaliel os havia trazido para protegê-los de Miles e Iris, certificando-se de que Ervine não os atacasse. Como você ousa me subestimar? Seus subordinados são tão preciosos para você? Ervine gritou, balançando seus chicotes Orichalcum com raiva. Vandaliel criou uma parede usando a carapaça e o sangue do Rei Demônio para parar seu ataque. Eu realmente tenho que me esforçar para responder a essa pergunta que você já sabe a resposta, ele disse. No entanto, uma grande rachadura se formou na parede com um único golpe. A carapaça do Rei Demônio se partiu como se estourasse e profundas fissuras se formaram no sangue coagulado do Rei Demônio. Os fragmentos do Rei Demônio eram mais duros que o aço, mas não eram superiores à arma Orichalcum que enfrentavam. O equipamento dos campeões que derrotaram o Rei Demônio Guduranis foi feito de Orichalcum, então isso era de se esperar. Mas Vandaliel já sabia disso antes da batalha começar. Foi por isso que Vandaliel pensou em lutar com magia. Sem aviso, ele usou experiência fora do corpo e partiu as cabeças de sua forma espiritual. Bala mortal, disse Vandaliel. Death Bullet, repetiu 3 de seus clones em forma de espírito. Lança de chama negra, disseram outros 3. Ataque do gelo mortal, disseram mais 3. Dark Lightning, disseram ainda outros 3. Uma enxurrada de feitiços Death Attribute Magic e Dead Spirit Magic foram lançados. Cada feitiço causaria uma grande quantidade de dano se atingisse diretamente, mas Ervine balançou seu chicote em um movimento circular. Escudo mágico de chicote circular. Ele gritou. Os feitiços de Vandaliel se desintegraram no momento em que tocaram o chicote que girava rapidamente. As chamas negras, o ar mortalmente frio e os raios negros foram todos repelidos. Flash Snake, Ervine disse enquanto balançava seu outro chicote. O chicote se curvou como se fosse uma cobra com vontade própria, golpeando de lado e esmagando uma das cabeças da forma espiritual de Vandaliel, mirando na cabeça física atrás dela. Barreira de negação de impacto. A energia cinética do chicote foi absorvida pela barreira de Vandaliel, girou e parou dentro. TCH, usando táticas tão estranhas. Ervine murmurou. Usando as propriedades antimágicas do chicote Orichalcum que eram maiores que as do Mithril, bem como sua própria força física, ele puxou seu chicote com força para fora da barreira de negação de impacto. Conteúdo patrocinado. Ele é bem durão, não é, Majestade? Disse a princesa Levia. Devemos atacar com feitiços de Dead Spirit Magic mais poderosos? Como aquele que você usou uma vez para apagar uma montanha, Van Kun, Orbia sugeriu. Acho que vai acabar sendo bloqueado, respondeu Vandaliel enquanto restaurava o clone da forma de espírito que estava quebrado. Eu também disse isso naquela época, mas isso só foi possível porque o alvo era uma montanha que não se movia. Corpse Flame Prison Destruction Barrage, o feitiço Dead Spirit Magic que apagou uma pequena montanha. Os feitiços de Vandaliel ostentavam um poder tremendo quando se tratava de ataques de área ampla. No entanto, era altamente improvável que funcionasse contra um poderoso super-humano como Ervine. Na verdade, havia o perigo de dar abertura para um contra-ataque. Full. Ele é ainda mais duro que Bugitas, talvez até mais duro que Gubamon e Ternecia, Vandaliel murmurou. Aquele elfo bastardo é tão forte? Kimberley exclamou, atonita. Ele é muito forte, disse Vandaliel, balançando a cabeça. Ele não tem uma quantidade particularmente grande de mana ou habilidades especiais, mas ele é simplesmente muito habilidoso. E mesmo que ele fale e haja como um bandido, ele está calmo dentro de sua cabeça. Todos os inimigos poderosos que Vandaliel enfrentou até agora eram aqueles com grandes problemas mentais. Não problemas com suas personalidades, mas enlouquecidos e quase perdendo a sanidade, ou realmente tendo perdido a sanidade, por serem encurralados. Por isso tinham sido facilmente abalados pelos ataques de Vandaliel, abrindo facilmente brechas para ele aproveitar. Mas Ervine era diferente. Ele mostrou alguma surpresa, mas não mostrou nenhuma abertura.
ele estava continuando a lutar em um estado calmo. Ele certamente estava cumprindo sua declaração de que mostraria a força humana. Mesmo agora estou usando as glândulas de cheiro do Rei Demônio para liberar uma forma inodora de veneno mortal e liberar doença incurável no ar, mas não funciona. Parece que ele está totalmente preparado, disse Vandaliel. Bem, isso não muda o fato de que eu tenho a vantagem, no entanto. Então você vencerá usando o método que lhe permitirá vencer com certeza, Sua Majestade? Perguntou a princesa Levia. Não, parece que ele não desistiu de me vencer, então não vou entrar em uma guerra de desgaste e esperar que ele fique sem mana. Não quero correr o risco de que Íris e os outros sejam alvos, então também não permitirei que Micael e os outros se movam. Vancouver, você parece calmo, mas seu sangue subiu à cabeça, não é? Disse Orbia. Sim, estou furiosa. Vandaliel lançou mais Death Ballets para segurar Erwine enquanto pensava em um método para matá-lo. Erwine derrubou aqueles Death Ballets, mas na verdade ele estava sendo encurralado por Vandaliel. Não há limite para o mana desse pirralho? E que tipo de cérebro ele tem? Ativar vários fragmentos do Rei Demônio de uma só vez enquanto lança diferentes feitiços em rápida sucessão, simultaneamente, não é algo que um humano possa fazer. E isso ignora o quão anormal é que ele possa usar magia elemental. Erwine estava se defendendo desses ataques ferozes enquanto contra-atacava quando encontrava a oportunidade. Ele era realmente muito habilidoso, ele estava provando que pertencia ao reino dos heróis sobre-humanos. Mas por dentro ele ficou abalado com a forma como Vandaliel continuou lutando sem diminuir o ritmo. Erwine esperava que Vandaliel começasse uma agressão imprudente no início da batalha, e que uma chance de vencer definitivamente viria assim que ele suportasse isso, mas os ataques ferozes de Vandaliel não diminuíram. Como uma miragem no deserto, a oportunidade de vitória que se aproximava na verdade estava ficando cada vez mais distante. Eu não consigo nem mesmo fazer um ataque assim. Mesmo que eu precise de alguma forma esmagar o crânio, o coração e todo o torso desse pirralho, se possível, em pedaços minúsculos. Não havia sequer uma cicatriz de onde Sleigar cortar a cabeça de Vandaliel. Foi por isso que Erwine pensou que, para matar Vandaliel, ele precisava quebrar e esmagar seu corpo a ponto de não poder se regenerar. Mas apesar disso, ele não conseguiu nem mesmo arranhá-lo. Na verdade, nesse ritmo ele certamente seria derrotado. Se Vandaliel quisesse, ele poderia fazer com que Borcus e Micael, que estavam protegendo Íris e os outros, se juntassem à batalha a qualquer momento. Não importa o quão forte Erwine fosse, se ele lutasse contra vários inimigos ao mesmo tempo, todos possuindo uma força que rivalizava com a dele, ele seria derrotado sem dúvida. Para sobreviver, Erwine precisava não apenas derrotar Vandaliel, mas também Borcus e os outros atrás dele, ou de alguma forma escapar deles com sucesso. Mesmo tentando encontrar uma saída para essa situação desesperadora, ele não conseguia ver nenhuma possibilidade. À primeira vista, a luta entre os dois pareceria um impasse, mas em uma batalha até a morte, Erwine quase não tinha chance de vitória para começar. Além disso, ele está tentando me matar com veneno e doenças. Se não fosse pelo nível da minha habilidade de resistência e pelo bracelete de item mágico que estou usando, eu estaria vomitando sangue e desmaiaria agora mesmo. Merda, o que eu faço? Mesmo que nada possa ser feito por Rick Boy agora. Erwine ainda não sabia se Rickert havia conseguido escapar da perseguição de Legion ou não. Julgando pelos sons de explosões violentas e ondas de choque que ele sentia mesmo daqui, ele podia adivinhar que não tinha ido tão bem, no entanto. Então, o que ele foi capaz de fazer como membro das 15 espadas quebradoras do mal? Sobreviver estava fora de questão. Não era a função de Erwine voltar com informações. Mesmo que eu tenha que fazer um esforço desesperado, tenho que fazer esse cara revelar o máximo possível de seu poder oculto. Tendo decidido isso, Erwine foi rápido em agir. Descida do espírito familiar. Ele ativou a habilidade de descida do espírito familiar, convocando um espírito familiar sobre si mesmo. Fogo. Enquanto ele tentava invocar um espírito familiar, um pilar de luz desceu do céu, e então a técnica de artilharia de Vandaliel, usada com um barril feito do sangue do Rei Demônio e um projétil feito dos chifres do Rei Demônio, destruiu o espírito familiar. Espíritos familiares comuns são bastante brandos. Insuficiente, murmurou Vandaliel. Vê você atingir um espírito familiar? Você não teme os deuses? Erwine gritou, sua descompostura vindo à tona pela primeira vez desde o início da batalha. Eu os temo.
Eu os temo, então estou bem preparado, disse Vandaliel enquanto voltava a disparar mais Death Bullets. Ervine queria gritar. Não é isso que eu quero dizer. De volta a Vandaliel, mas em vez disso, ele usou a mesma habilidade mais uma vez. Descida do espírito familiar. Impossível. Chefe, parece que esse cara também é maluco afinal. Kimberly riu. Um pilar de luz se estendeu do céu mais uma vez. E mais uma vez, foi destruído pela técnica de artilharia de Vandaliel. Ignorando a risada zombeteira de Kimberly, Ervine soltou seu chicote Orixalcum. Obrigado por seu nobre sacrifício, espírito familiar. E então ele tirou o cabo de outro chicote que estava escondido atrás das costas. Parecia que Ervine havia usado o espírito familiar de seu deus como um peão de sacrifício para criar uma abertura nos ataques de Vandaliel. Ah, isso é um pouco ruim, disse Vandaliel, percebendo a reação de Danger Sense. Def iniciando seus ataques mais uma vez, mas não foi rápido o suficiente. Equipamento do Rei Demônio. Antenas ative. Ervine gritou. Com um som ameaçador, um longo chicote preto se estendeu do cabo da arma de Ervine. Chicote de chama brilhante. Chicote turbilhão. Ervine lançou um encantamento no chicote para aumentar seu poder de ataque, então ativou uma habilidade marcial para atacar Vandaliel. O brilhante chicote preto que emanava um calor escaldante cortou facilmente a barreira de negação de impacto de Vandaliel, fechando-se em seu corpo. Pernas articuladas do Rei Demônio, carapaça, exoesqueleto. Escudo de rocha, forma de rocha. 4 pares de pernas que se assemelham a uma aranha brotaram simultaneamente das costas de Vandaliel, um exoesqueleto e carapaça formados nas pernas e em todo o seu corpo para fornecer 2 camadas de defesa, e então as habilidades marciais Shield Teshik e Armor Teshik foram ativadas em cima disso. Com a armadura de metal líquido que já havia se formado sob suas roupas, sua defesa estava além de uma fortaleza. Mas o chicote de Ervine quebrou e cortou as pernas articuladas e a carapaça, perfurando o exoesqueleto que cobria o torso de Vandaliel. Sua Majestade? Vandaliel-sama. A princesa Levia e Eleanora gritaram, e os cantos da boca de Ervine se ergueram em um sorriso. Mas isso estava longe de ser uma ferida fatal. Já faz um tempo desde que recebi dano de um ataque inimigo em batalha, Vandaliel disse calmamente, regenerando as pernas articuladas quebradas e a carapaça. Aliás, Sleigar decepando sua cabeça foram um ataque surpresa, então isso não contava. Mas não havia desespero nos olhos de Ervine. Eu usei meu equipamento Demon King e só consegui arranhar você. Como esperado de um monstro. Cucu, mas a seguir vou fazer esse seu rosto em forma de pessoa se contorcer de dor. O trunfo de Ervine, o equipamento do Rei Demônio. Estes eram artefatos criados por aqueles que lutaram contra inimigos que abriram e usaram mal os fragmentos do Rei Demônio, criados a partir dos fragmentos selados do próprio Rei Demônio. Embora não estivesse claro quando ou por quem eles foram feitos, mas o equipamento do Rei Demônio era um equipamento feito transformando os fragmentos do Rei Demônio, ainda em um estado selado, em armas que os humanos poderiam usar. Conteúdo patrocinado. Em suas primeiras aparições na história, o equipamento do Rei Demônio era considerado uma arma eficaz contra aqueles que haviam absorvido fragmentos do Rei Demônio, monstros poderosos e deuses malignos. Mas uma vez, um equipamento do Rei Demônio foi destruído, e o herói que o empunhava foi parasitado pelo fragmento do Rei Demônio e entrou em fúria. Este incidente fez com que os equipamentos do Rei Demônio fossem tratados não como armas de heróis, mas armas amaldiçoadas, e eles foram selados nas câmaras mais profundas de palácios e igrejas. Mas graças a Marshukzaru, cujo olho foi atraído por seu uso potencial, vários equipamentos foram recuperados pelas mãos do Império Amid. Um deles era o chicote em posse de Ervine. Vandaliel não estava ciente desses detalhes, mas ele poderia dizer exatamente que tipo de arma perigosa era essa peça do equipamento do Rei Demônio olhando para ela. Você usa um fragmento do Rei Demônio como uma arma sem permitir que ele parasita seu próprio corpo. É por isso que você não perde sua sanidade ao usá-lo e ainda pode usar magia elementar. Parece provável que também não use muito mana, observou Vandaliel. Mas parece que em troca você só pode usar uma fração do poder do fragmento. O equipamento Demon King que Ervine estava usando, o fragmento de que era feito, era uma antena. Um órgão possuído por insetos e crustáceos como lagostins. Havia algumas criaturas como lagostas espinhosas que usavam antenas como armas, mas eram principalmente órgãos sensoriais.
Mas a julgar pela forma como Ervine lutou, parecia que ele só poderia usar a antena como um chicote. Isso mesmo, disse Ervine. Mas usá-lo como uma arma é o suficiente. Chicote rasgador do céu. O equipamento Demon King empunhado por Ervine rasgou o ar enquanto se aproximava de Vandaliel. Vandaliel usou os fragmentos do Rei Demônio para se defender mais uma vez, reduzindo o dano a um mero ferimento leve. Embora Vandaliel estivesse usando seus próprios fragmentos do Rei Demônio, fragmentos orientados para a defesa, como a carapaça e o exoesqueleto, ele não conseguiu bloquear totalmente o ataque do chicote da antena. Ele tentou usar a habilidade Superar Limites, fragmentos desta vez, mas só teve o efeito de reduzir um pouco mais o tamanho de seu ferimento. Parece que não é o número de fragmentos que conta, mas minha própria força e habilidade, disse Vandaliel. Então você entendeu, afinal. Ervine gritou. Ele era poderoso o suficiente para ter despertado a técnica do chicote em uma habilidade superior, a técnica do chicote da serpente assassina. Se ele fosse um aventureiro, a promoção para a classe S não teria sido um mero sonho. Mas ele próprio também ficou surpreso. Alguém tão habilidoso quanto eu, mesmo usando o equipamento do Rei Demônio, só consegue fazer arranhões leves nele? Os caras que eu eliminei há apenas algumas décadas foram esmagados junto com seus fragmentos. Esse pirralho, quanto do poder de cada fragmento individual ele está extraindo? Este monstro. Mas como Ervine não expressou seu espanto, Vandaliel e seus companheiros decidiram que ele ainda tinha espaço para respirar nessa batalha. Vandaliel-kun, e a sua barreira de absorção mágica? Você poderia pelo menos tirar o feitiço dele, certo? Disse Orbia. Eu tentei, mas não funcionou, disse Vandaliel. Parecia que as propriedades de destruição de barreiras dos fragmentos do Rei Demônio eram mais fortes. A barreira de absorção mágica que deveria absorver qualquer tipo de mana foi destruída antes que o encantamento do chicote de chamas brilhantes pudesse ser removido. Então vamos fazer exatamente como quando você matou Gubamon, disse Orbia. Sim, lâmina de gelo da morte furiosa. Usando Dead Spirit Magic, Vandaliel lançou uma lâmina de gelo criada por Orbia, mas como esperado, foi derrubado por um único golpe da arma de Ervine. Mas o feitiço Shining Flame VIP na arma foi removido. Bala de destruição aprisionando chama de ossos. Em seguida, com o feitiço Dead Spirit Magic usando as chamas da Princesa Levia, ele tentou destruir a arma da mesma forma que havia feito com a carapaça do Demon King usada por Gubamon, causando expansão térmica ao criar uma diferença extrema de temperatura. Vou te ensinar porque sou chamada de Cobra de 5 cabeças. Chicote de vento e gelo. O encantamento de Ervine imbuiu os atributos de gelo e vento de sua arma e quebrou o esqueleto feito de chamas negras em pedaços. O título de Ervine originou-se não apenas do fato de que ele podia manejar seus chicotes habilmente como cobras, mas de sua afinidade com 5 atributos: terra, água, fogo, vento e luz, e sua especialização em lançar encantamentos de cada um. Marshuzar o nomeou assim com a metáfora de que Ervine empunhando um único chicote era como se estivesse manipulando 5 cobras. Bala da morte, raio negro, golpe em espiral, punho do trovão. Tentando me segurar? Escudo mágico de chicote circular. Os feitiços Death Attribute Magic e Dead Spirit Magic de Vandaliel, bem como as habilidades marciais Trovin e Unarmed Fighting Technique ativadas com os chifres do Demon King e as pernas articuladas do Demon King que foram estendidas para fora, foram facilmente repelidas pelo chicote de Ervine. 2 vozes chamaram Vandaliel por trás. Ei, garoto! Já é minha hora de brilhar? Sua Majestade Kun, não é bom se forçar, você sabe. Era Borcos e a Santa da Cura Giena, uma ex-aventureira classe A Titã Zombi que já esteve no grupo de Borcos. Eles ainda estavam protegendo Iris e os outros. Eles foram equipados com equipamentos feitos de fragmentos do Rei Demônio. Se eles se juntassem à batalha, Ervine não teria chance. Isso mesmo, venha! Seus mortos-vivos imundos! Ervine gritou para eles. Ervine sabia que estaria acabado se lutassem contra ele, mas já havia desistido de voltar vivo para casa. Considerando a troca de golpes ocorrida até então, suas esperanças de levar Vandaliel também eram mínimas. Mas se ele pudesse pelo menos derrotar um dos poderosos mortos-vivos que Vandaliel provavelmente não seria capaz de criar com muita facilidade, então isso seria o suficiente. Mesmo sem um familiar Spirit Descent, ele ainda tinha várias cartas na manga,
Como a habilidade transcende limites que esgotaria rapidamente seu estamina e vários tipos de habilidades marciais que ele ainda não havia usado porque teriam um grande impacto em seu corpo. Ervine imaginou que se fizesse uso deles, pelo menos seria capaz de levar um dos mortos-vivos com ele. Não, vou tentar mais um pouco, disse Vandaliel. Não que Vandaliel tivesse percebido as intenções de Ervine, mas mesmo assim recusou a ajuda de Borcos e Giena. O que, você quer tanto me matar? Ervine gritou enquanto evitava as habilidades marciais simultâneas usadas pelas 8 pernas articuladas crescendo nas costas de Vandaliel, girando seu chicote ao redor delas e esmagando-as. Não vou negar isso, disse Vandaliel. Mas embora ele estivesse enfurecido, ele ainda tinha uma calma estranha sobre ele. Essa arma não é a única peça do equipamento do Rei Demônio, é? Ter a vitória diante de seus olhos seria simples, mas seu inimigo não era Ervine. Era o Império Amid. Não havia dúvida de que outras peças do equipamento do Rei Demônio existiam no Império. Também era possível que armas feitas de fragmentos do Rei Demônio produzidos pelas armas também existissem. E não havia como dizer quantos outros tão habilidosos quanto Ervine o Império ainda tinha. Então, se ele estava lutando para derrotar Ervine sozinho, não era bastante incerto se ele venceria uma batalha contra o Império Amid, mesmo que ele logo fosse um imperador. Estou lutando na linha de frente, apesar de ser alguém que se tornará o imperador. Então seria uma irresponsabilidade minha não me tornar poderoso o suficiente para ser vitorioso sem qualquer chance de morrer, disse Vandaliel. Tornar-se o imperador? Sua blasfêmia é demais. Ervine cuspiu. Você não está se iludindo pensando que seu verdadeiro poder vai despertar quando você estiver encurralado ou algo assim, está? Quanto ao plano, já estou executando algo que pensei. O que Vandaliel estava mirando era a peça do equipamento do Rei Demônio que Ervine estava empunhando. As pernas articuladas do Rei Demônio, que haviam sido congeladas pelo vento e pelo ar frio do encantamento da arma de Ervine, vazavam um fluido sinistro, morte na prisão flamejante. No momento seguinte, o equipamento do Rei Demônio e seu portador Ervine foram engolfados por uma explosão flamejante. Ei, magia do espírito morto? Mas a princesa Shan está ali. Giena gritou de surpresa com a explosão. Não, esta é uma nova magia de atributo de morte. Dark King Magic, disse Vandaliel. Ele já sabia que as barreiras não funcionavam contra os fragmentos do Rei Demônio, mas Dead Spirit Magic funcionou normalmente contra a carapaça do Demon King quando Gubamon a estava usando. Assim, ele concluiu que o equipamento do Rei Demônio, feito dos fragmentos do Rei Demônio, não anularia todos os tipos de magia. E ele pensou que se usasse um ataque mágico que superasse as propriedades antimágicas do equipamento e a habilidade de Ervine, não seria repelido como todos os outros ataques anteriores. Mas é uma imitação da combustão de Baba Yaga. O combustível para o fogo era a gordura do Rei Demônio, que eu enfiei dentro das pernas articuladas que ele acabou de esmagar, explicou Vandaliel. Havia um fogo abrasador queimando na frente dele. As ondas de choque dos feitiços de Vandaliel e do chicote de Ervine já haviam esmagado as árvores e pedras próximas. A área ao redor não poderia mais ser chamada de floresta. Se não fosse esse o caso, um incêndio florestal poderia ter sido iniciado. Mas Ervine apareceu mais uma vez. Grande escudo mágico de chicote circular. Armadura de gelo duro. Ele espalhou as chamas com seu chicote e se cobriu com uma armadura de gelo criada por um feitiço de encantamento, jogando fora uma garrafa vazia de poção. Droga! Você simplesmente não tem limites. A armadura de gelo rapidamente se desfez, revelando sua armadura de couro esfarrapada e manto, bem como várias queimaduras que haviam sido apenas parcialmente curadas. Se ele fosse envolvido em Flame Prison Death novamente, ele poderia não ser mais capaz de ficar de pé. Conteúdo patrocinado. Mas eu aguentei. Não vou cair no mesmo truque de novo. Ervine gritou. Então vou usar outro, disse Vandaliel, apontando o dedo para ele. Uma bala da morte concentrada na ponta do dedo. Todos os Death Ballets até agora foram facilmente quebrados. Então, o que aconteceria se ele concentrasse mais mana, mais intenção de matar nisso? Canhão da morte. Algo parecido com um feixe de laser preto foi disparado na direção de Ervine. Sua velocidade era maior do que as Death Ballets que haviam sido disparadas até agora. Ervine rapidamente balançou sua arma. Impossível! No momento em que o equipamento do Rei Demônio atingiu o Canhão da Morte, ele começou a desmoronar como terra onde o Canhão da Morte o contatou.
A descompostura de Ervine o fez perder o equilíbrio, mas ele mal conseguiu evitar o ataque. O canhão da morte atingiu uma árvore que crescia bem atrás dele e desmoronou como o equipamento do Rei Demônio de Ervine. Você destruiu o equipamento do Rei Demônio, não com o artefato Orixalcum, mas apenas com magia? Ervine gritou, incapaz de acreditar em seus olhos. Agora parece que vou ser capaz de matar você mesmo sozinho, disse Vandaliel, falando sobre esse fato em um tom prosaico. Ervine ficou surpreso com essas palavras. Então, eu vi seus limites, então vou fazer isso rapidamente. Sangue, mandíbulas, olhos do Rei Demônio, ative. Uma enorme quantidade de sangue negro saiu das costas de Vandaliel, transformando-se em uma cobra rubro-negra que mostrou suas presas recém-formadas. Como se fosse a personificação de todo o medo e desespero deste mundo, Ervine soltou um grito. N não subestime as 15 espadas destruidoras do mal, a cobra de 5 cabeças Ervine-sama. Ele gritou espirituosamente. Ele derramou mana em sua arma e produziu a antena do Rei Demônio mais uma vez, mas a emoção que se espalhava por seu peito não era raiva, mas medo. Suas palavras gritadas eram um blefe para tentar esconder isso. Mas ele pensou que se não fizesse isso, não conseguiria nem falar. Um desespero absoluto que ele não sentia há muito tempo envolveu Ervine. Onde está o limite desse cara? Existe realmente algum significado na minha batalha, minha derrota, minha morte? Até pouco tempo antes, Ervine estava preparado para sua iminente derrota e morte, mas não estava desesperado. Ele acreditava que o Império Amid seria vitorioso após sua morte. Tinha até se embriagado de alegria por poder contribuir para aquela vitória. Mas seria o Império realmente capaz de derrotar esse monstro, essa monstruosidade, esse ser bizarro e grotesco? E havia algum significado em suas ações. Durante a batalha entre eles, esse monstro grotesco inventou 2 novos feitiços e ganhou um método de luta contra o equipamento do Rei Demônio. Em vez de trocar sua vida pelo ganho do Império, ele não ajudou o inimigo a ganhar mais poder? Mesmo agora, ele está olhando para mim com uma cara de boneca às suas garras. Uou! Ervine permitiu que Vandaliel diminuísse a distância sem perceber e mal conseguiu evitar um ataque de suas garras. Ponto cego. Imitar o Ghost é difícil, comentou Vandaliel. O feitiço Dark King Magic que imitava a habilidade do Ghost de apagar sua própria presença não era tão poderoso quanto o original. Mas como atrasava a reação do inimigo a um ataque que de outra forma, eles seriam capazes de ver, era eficaz para combates de curta distância. Normalmente haveria uma diferença esmagadora entre as habilidades físicas de Ervine e Vandaliel, particularmente em quão ágeis eles eram. Vandaliel conseguiu fechar essa lacuna significativamente. Afaste-se de mim. Não chegue perto. Incapaz de suportar seu medo, ele ativou a habilidade Transcende Limites que havia mantido em reserva, tentando lidar com o feitiço Blind Spot de Vandaliel. Ele olhou desesperadamente para Vandaliel, tentando ter certeza de que nunca o deixaria escapar de vista. Se for um concurso de encarar, eu definitivamente vou ganhar, você sabe. As pálpebras fechadas na testa de Vandaliel se abriram, revelando o globo ocular do Rei Demônio ativado. O olhar de um terceiro olho oco pegou Ervine. Glândulas luminescentes do Rei Demônio, ativem. Uma luz pálida brilhou dentro daquele olho sem vida. As glândulas luminescentes do Rei Demônio ficaram focadas no lugar da lente do globo ocular. Sério, quantos fragmentos? Fogo! Enquanto o rosto de Ervine se contorcia de medo, seu corpo foi perfurado por um laser branco-azulado disparado do olho do Rei Demônio. Jegai! Seu ombro foi perfurado como se estivesse sendo arrancado, o braço segurando o equipamento do Rei Demônio caindo no chão. Falta convergência, pensou Vandaliel ao ver isso. Enquanto Ervine gritava, ele desesperadamente estendeu a mão para o equipamento do Rei Demônio que ele havia deixado cair, mas então as mandíbulas do Rei Demônio o atacaram. Com sua reação atrasada pelo ponto cego, Ervine foi pego em suas presas e enviado voando para o ar, espalhando sangue e pedaços de carne. Droga, uma morte sem sentido. Alguém tão grande quanto eu. Mas não vou entregá-lo a ele. Ervine pensou enquanto voava pelo ar. Com sua morte iminente bem diante de seus olhos, ele tentou agir como um membro de uma força secreta. Suicídio. Ao se matar, ele poderia escapar de sentir mais medo e dor do que isso e impedir que Vandaliel ganhasse os pontos de experiência ao matá-lo. Se ele usasse o veneno especial implantado em seu molar, seu cadáver também derreteria.
Ervine poderia pelo menos realizar esse ato de vingança. Embora fosse estranho dizer que isso foi uma sorte, sua pulseira de anulação de veneno e doença foi arrancada junto com seu braço. Sinta ao menos esta amargura. No momento em que ele caiu no chão, Ervine mordeu o molar que continha o veneno. Mas sua consciência não desapareceu. Por que não posso morrer? Ervine gritou enquanto estava deitado no chão, seu corpo ficando consideravelmente menor. Ele ouviu a voz de Vandaliel responder. Eu lancei o feitiço desinfetar. A julgar pela sua reação, parece que você tinha um truque para acabar com sua própria vida. Vandaliel havia lançado um feitiço apenas por precaução quando atacou Ervine com as mandíbulas do Rei Demônio um momento antes. Esse feitiço havia removido as propriedades tóxicas do veneno no molar de Ervine. Agora, sabendo que ele não poderia nem se matar, um claro desespero surgiu na expressão facial de Ervine. Vandaliel segurou o cabelo de Ervine e o ergueu. Belmont, este é o aperitivo. Por favor, corte-o em porções. Como quiser, disse Belmont, e então ela se virou para Ervine. Caro hóspede, ofereço minhas condolências. Parece que a força humana, de que você falou, nada mais era do que um aperitivo para Dana-sama. No campo de visão de Ervine, ele podia ver uma vampira de cabelos prateados fazer uma reverência graciosa, uma longa cauda balançando atrás das costas. No momento seguinte, seu campo de visão mudou e ele se tornou incapaz de pensar em qualquer coisa. Os níveis de regeneração rápida, magia do Rei das Trevas, habilidade física aprimorada, cabelo, garras, língua, presas, forma espiritual, técnica de luta desarmada, processamento de pensamento em alta velocidade, magia do espírito morto, técnica de artilharia, técnica de armadura, técnica de escudo, ultrapasse os limites, fragmentos, mente grotesca e habilidades de fusão do Rei Demônio aumentaram. A habilidade de ultrapassar limites despertou para a habilidade de transcender limites. Conteúdo patrocinado.